Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, então. Estamos no livro de Joel, a gente vai ler hoje o capítulo 2, ok? Lembrando que os irmãos têm duas opções, a gente vai fazer as anotações, né? E os irmãos podem fazer aquelas anotações no papel, mostrando ali, né, do versículo 1, hífen, até o 3. E aí faz a anotaçãozinha ali no papel, ou então pode ser feito ali no cantinho da Bíblia, no ladinho ali, que eu acredito que seja melhor, porque já fica na Bíblia mesmo. Mas para isso, né, precisa ter um espaço e também precisa ter uma letra bem pequena para caber a nossa anotação ali no cantinho da Bíblia, ok? Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais um dia a gente poder meditar na Tua Palavra, Senhor, que não apenas os nossos olhos estejam abertos, que não apenas os nossos ouvidos estejam abertos, mas que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para receber a boa semente do Evangelho. E que o nosso coração possa ser o solo fértil para dar os frutos que o Senhor espera. Nos transforma, não apenas nos dá mais sabedoria, mas nos dá sabedoria para a salvação, não apenas nos dá entendimento, Senhor, mas em nome de Jesus, que aquilo que nós estivermos aprendendo da Tua Palavra, o Senhor possa estar moldando, Senhor, cada um de nós e nos transformando de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo, acrescenta a nossa fé também, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá então? Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim: Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e está próximo. Pode anotar aí do ladinho, pode anotar com as tuas palavras, tá? O que tu entendeu aqui? Eu vou anotar assim, ó. Aviso do dia do Senhor. Aviso do dia do Senhor. Versículo 2: É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Vamos anotar do versículo 2 ao 3, vamos anotar assim, ó. Um exército destrói tudo por onde passa. Um exército destrói tudo por onde passa. Porque é isso que diz ali, né? Dizendo que diante desse povo, né, é como o jardim do Éden, mas depois que eles passam, né, atrás deles a terra é como um deserto, todo devastado. Então é um exército que destrói tudo por onde passa. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm como com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Vamos anotar aí do ladinho, ó. É um povo muito poderoso. É um povo muito poderoso. É um povo muito poderoso. Esses inimigos, né, representam ali um povo muito poderoso. Versículo 6. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Pode colocar aí, ó. Sobem muros, são organizados e não recuam. Porque nós vimos ali que mesmo diante das lanças, né, eles avançam. Então, sobem os muros, são organizados, não recuam. É um exército poderoso mesmo. Versículo 9.
Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Coloca assim, ó, metem medo em todo mundo, porque a terra treme, né? Isso também tem a ver com a marcha, mas com certeza nós vimos ali anteriormente que eles metem medo em todo mundo. Metem medo em todo mundo. Esse exército é bem poderoso. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Vamos anotar aí, ó. Grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Lembrando que esse dia do Senhor, né, é uma referência não apenas ao juízo temporário sobre aquela geração ali, mas também já é um anúncio do juízo final, no fim dos tempos. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Coloquem aí do ladinho, ó, um chamado para a conversão. Um chamado para a conversão. Nós vemos aqui que mesmo diante, né, de um anúncio de um grande juízo, nós vemos aqui Deus disposto a perdoar, a se reconciliar com o seu povo. Por isso ele convoca, né, o seu povo a se converter a ele e mostra que ele está disposto a cancelar aquele juízo. Versículo 14. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Anota aí, ó. Deus compassivo e abençoador. Deus compassivo e abençoador. Deus compassivo e abençoador. Versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação. Congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Anotem aí do ladinho, ó. Proclamação de um jejum para todo o povo. Proclamação de um jejum para todo o povo. Proclamação de um jejum para todo o povo. Porque a gente vê aqui, ó, que até os bebês, né, foram convocados para esse jejum, os anciãos também, e até quem estava ali na lua de mel, né, nas suas núpcias, foi convocado para esse jejum. Estamos agora no versículo 17. Versículo 17. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Anotem aí do ladinho, ó. Sacerdotes se humilham intercedendo pelo povo. Sacerdotes se humilham intercedendo pelo povo. Sacerdotes se humilham intercedendo pelo povo. Versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal,
o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Anota aí, ó. Deus teve misericórdia e abençoou as plantações. Deus teve misericórdia e abençoou as plantações. Deus teve misericórdia e abençoou as plantações. Creio que os irmãos lembram que no primeiro capítulo houve, né, uma seca, os rios secaram e até as árvores, né, murcharam, secaram, as plantações, né, tudo morreu, não teve mais fruto. E agora Deus está mudando o cenário. Versículo 20. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Olha só, Deus desvia, né, o caminho ali dos inimigos, e agora o juízo viria sobre eles, porque o mau cheiro está falando da morte deles. Anotem aí, ó. O juízo foi para os inimigos. 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 Então, Deus desviou o juízo que viria sobre o seu povo e está lançando esse juízo agora contra os inimigos. Versículo 21. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Então, versículo 21 e 22, anotem aí, ó. Alegria e restauração de Israel. Alegria e restauração de Israel. Alegria e restauração de Israel. Veja que Deus diz para o seu povo se alegrar, né? E agora as plantações iam dar muito fruto, sendo que o povo antes estava morrendo de fome. Versículo 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Anota aí do ladinho, ó. Deus fará chover novamente. Deus fará chover novamente. Porque lembrem, né, meus irmãos, que no primeiro capítulo até os rios secaram. E aqui Deus está fazendo chover novamente. Então, teve muito tempo sem chuva. Para um rio secar não é tão fácil. Então, muito tempo não chovia mais. Versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. Meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Anotem aí, ó. Restituição dos frutos e do alimento nos campos. Restituição dos frutos e do alimento nos campos. Restituição dos frutos e do alimento nos campos. Vejam como Deus aqui promete prosperar o seu povo, né? Depois de todo aquele sofrimento, agora Deus iria prosperá-los, Deus estava a favor deles, porque provavelmente eles atenderam aquele chamado para a conversão e o jejum. Versículo 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Coloca aí, ó. Deus estará com eles para sempre. Deus estará com eles para sempre. Imagina Deus dizer que está no meio do seu povo ali. Deus está conosco, meus irmãos. Deus estará com eles para sempre. Jesus promete no Novo Testamento também, dizendo: estarei convosco até a consumação dos séculos.
E se temos o Senhor, né, que maravilha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Anotem aí do ladinho, ó. Derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Creio que os irmãos lembram que o apóstolo Pedro usou esse texto aqui, citou esse texto no dia de Pentecostes, né? Quando houve o derramamento do Espírito, os irmãos saíram falando em outras línguas, as pessoas achavam que eles estavam bêbados, mas Pedro disse que ali, naquele dia, estava se cumprindo essa profecia aqui. Os irmãos vão perceber que, à medida que a gente for lendo aqui os profetas menores, os irmãos vão ver que muitos textos são citados pelos apóstolos lá no Novo Testamento, por Jesus também. Isso é uma maravilha. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Anotem aí, ó. Sinais no céu anunciam o dia do Senhor. Sinais no céu anunciam o dia do Senhor. Sinais no céu anunciam o dia do Senhor. Isso é bem comum no Novo Testamento também. Lá em Mateus 24, Jesus fala que haverá sinais no céu, mostrando, né, o fim dos tempos. Então, há esses sinais aí. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Anotem aí do ladinho. Quem invocar ao Senhor será salvo. Quem invocar ao Senhor será salvo. Quem invocar ao Senhor será salvo. Isso também está escrito no Novo Testamento. Então, vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a gente anotou desde o início do capítulo 2. Vamos ver aí. Capítulo 2, versículo 1. Aviso do dia do Senhor. Um exército destrói tudo por onde passa. É um povo muito poderoso. Sobem os muros, são organizados, não recuam. Metem medo em todo mundo. Grande e terrível dia do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos Deus anunciando um juízo, né? E há profecias na Bíblia que elas têm dupla aplicação, ou seja, eram profecias que sim se direcionavam àquela geração original que recebeu essas palavras, ok? Então era um juízo momentâneo, temporário, ok? Uma ameaça, tá? De juízo temporário, mas também quando fala-se ao dia do Senhor, também está falando lá no futuro, está falando de juízo final, está falando de fim dos tempos. Então, essa palavra era para aquela geração, mas também é para a nossa geração, para nos prepararmos para esse dia. E quando fala assim, ó, grande e terrível dia do Senhor, é como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Como assim? Porque o dia do Senhor, né, a volta de Cristo, o fim dos tempos, será grandioso para os salvos, mas será terrível para os descrentes. Será grandioso para os salvos, porque os salvos vão testemunhar o derramamento do Espírito, os salvos vão experimentar de milagres, vão experimentar de salvação, intervenção de Deus, porque vão ver Deus operando o juízo, mas não é contra o seu povo, é contra os inimigos, entende? Então, o povo de Deus está na bênção. Então, será grandioso esse dia para o povo de Deus, mas agora vai ser terrível para os ímpios, vai ser terrível para os descrentes, ok? Então, enquanto o povo de Deus goza e usufrui de salvação, os ímpios, infelizmente, vão sofrer um castigo terrível. Então, grandioso para os crentes e terrível para os descrentes. Vamos continuar. No versículo 12, né, e o 13, nós anotamos ali, ó, um chamado para a conversão.
porque mesmo, né, depois de anunciar um juízo terrível, dizendo que um exército forte que por onde passa destrói tudo, né, lembra, né, à frente deles era como o Jardim do Éden, ou seja, tudo lindo, perfeito, um paraíso, mas depois que eles já tinham passado, eles deixavam para trás deles um deserto desolado, ou seja, eles destruíam tudo por onde passavam, ou seja, Deus estava dizendo que estava levantando um inimigo que ia vir contra o seu povo e ia destruir eles, arrasar eles completamente, mas aqui Deus diz assim, ó, convertam-se a mim, ou seja, um chamado para conversão, Deus dizendo, olha só, vai acontecer esse juízo, mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem o pecado, eu estou disposto a cancelar esse juízo. Tremendo isso, né? Deus compassivo e abençoador. Anotamos também, ó, proclamação de um jejum para todo o povo. Lembrando, meus irmãos, que o jejum era uma maneira do povo expressar que o seu arrependimento era sincero, que eles estavam ali, ó, com profundo pesar em relação àquilo que eles fizeram. Sacerdotes se humilham intercedendo pelo povo. Interceder é orar em favor, é clamar em favor das pessoas, né? Isso é interceder, e nós vemos que os sacerdotes aqui, os obreiros da casa do Senhor, eles se humilharam diante de Deus, estavam orando em favor do povo. Deus teve misericórdia e abençoou as plantações. Olha como o cenário muda. O juízo foi para os inimigos, alegria e restauração de Israel. Deus fará chover novamente. Restituição dos frutos e do alimento nos campos. Deus estará com eles para sempre. Aqui muda completamente o cenário. Nós vemos que antes, né, os rios tinham secado, nós vemos que as plantações, né, tinham secado, tudo morreu no campo, mas aqui Deus está restituindo tudo isso. Deus está fazendo brotar as árvores, Deus está trazendo os frutos novamente e fazendo chover. Então nós vemos Deus abençoando, mudando todo aquele cenário de juízo, agora em um cenário de muita bênção. E ainda diz, Deus estará com eles para sempre. E ainda fala, derramamento do Espírito Santo e sinais no céu anunciam o dia do Senhor e também quem invocar ao Senhor será salvo. Essa última parte aqui já é uma referência para o fim dos tempos, onde haverá um derramamento do Espírito, ou seja, haverá avivamento, também sinais no céu, e quem se arrepender e invocar o Senhor vai ser salvo. Então, o que nós aprendemos aqui nesse capítulo 2? Nós vimos que, nesse capítulo 2, nós vimos Deus avisando sobre um inimigo que iria destruir tudo, ok? Um juízo temporário, e nós aprendemos, né, que esse juízo temporário de Deus não é maldade de Deus, meus irmãos. Ok? Não é porque Deus estava de mau humor, não era isso. O povo estava desviado, estava fazendo a coisa errada, e se eles continuassem daquele jeito, eles iam, no juízo final, né, serem condenados e eles iam sofrer eternamente. Então, para Deus despertá-los em arrependimento, Deus anuncia que haveria um juízo temporário, porque o sofrimento, meus irmãos, nos desperta para a gente pensar, o que está errado na minha vida? Olha só, não está dando nada certo. O que será que eu tô? Como é que está a minha vida com Deus? A gente pensa assim, a gente reflete. E assim o povo precisava refletir como estava a vida deles com Deus. Então eles iam ver que precisavam se arrepender, ok? Então o sofrimento é uma carta na manga de Deus para nos converter, para nos chamar para Ele. Porque a maioria de nós, né, foi para a igreja, se converteu porque estava vivendo um período difícil, um vazio no coração, portas fechadas, momentos difíceis, a família destruída, privação na área financeira, algum sofrimento a gente estava passando, doença, e a gente se voltou para Deus, né, querendo um alívio, e lá a gente conheceu a Deus. Então aqui esse juízo era temporário para Deus poder salvar eternamente o povo. E aí então Deus fala desse juízo, né, um inimigo que viria destruí-los, mas Deus diz, convertam-se a mim, arrependam-se, venham para mim e jejuem. Ou seja, se arrependam profundamente, sinceramente, porque se isso acontecer, eu vou cancelar esse juízo, eu vou mudar completamente o cenário de vocês.
Porque o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, ele não tem prazer no sofrimento e nem na morte dos ímpios. Em Ezequiel está escrito isso, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, Deus não condena as pessoas com prazer, Deus não condena as pessoas e não quer o sofrimento das pessoas, isso não traz prazer para Deus. O que Deus quer é que as pessoas se convertam, se arrependam, né, se voltem para Ele e sejam salvas, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus que Ele está disponível a perdoar, ok? Porque nós vemos aqui, convertam-se a mim, e eu vou cancelar esse juízo aí. Então, e ainda Deus deixaria uma bênção atrás dele, né? Ou seja, Deus deixaria uma bênção no seu povo. E nós vemos que o cenário mudou completamente. Nós vemos que voltou a chover, nós vemos que o campo novamente deu seus frutos, ou seja, isso é a bênção de Deus, é a mão de Deus a favor do seu povo. Por quê? Porque o povo de Deus ali atendeu a esse chamamento de conversão, atendeu a esse chamado de conversão e arrependimento. O povo se voltou para Deus, então Deus prosperou, Deus abençoou novamente o seu povo. A mão do Senhor estava novamente sobre o seu povo em favor deles. E que assim seja nas nossas vidas, meus irmãos. Deus abençoando a obra de nossas mãos, Deus abençoando as nossas vidas, enchendo os nossos celeiros, enchendo a nossa geladeira, Deus nos abençoando e prosperando. E ainda Deus diz que vai restituir todo aquele tempo perdido. Imagina todo aquele tempo lá que os gafanhotos destruíram as plantações. Agora o campo não apenas ia produzir, mas ia produzir a mais para suprir aquele tempo que foi perdido. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus estava aqui a favor do seu povo. E ainda por último, né, Deus disse que estaria com o seu povo, né, no meio de Israel, derramaria do seu espírito, derramaria dons espirituais também, porque diz que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, isso é dons espirituais, ok? Fala de sinais nos céus, anunciando o dia do Senhor, e também quem invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, invocar, meus irmãos, é a gente gritar, mas é um clamor sincero do fundo do coração. Então as pessoas que se voltarem para Deus sinceramente clamando a Ele serão salvas. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, está disponível, pronto a perdoar e restaurar aqueles que estão com a sua vida destruída. Então, nós vamos ver nas leituras aqui dos profetas menores, e se a gente prestar atenção, todos os livros da Bíblia, eles são lineares, eles mostram esse caráter de Deus, mostrando que Deus é justo, ou seja, Deus não faz vistas grossas para o erro, Deus não passa pano para ninguém. Se uma coisa é errada, Deus vê que é errado. A Bíblia diz que os olhos dele, né, não suportam ver a maldade. Se tá errado, ok? E aí a gente vê que Deus quer uma correção naquilo ali. Mas se as pessoas se convertem, nós vemos um Deus bondoso, compassivo, pronto a perdoar e restaurar. Nós vemos esse caráter de Deus querendo um arrependimento genuíno, alinhamento do seu povo, e um Deus que quer abençoar e que quer prosperar o seu povo, desde que o seu povo saiba administrar bem a liberdade e a bênção de Deus que recebe. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe muito as suas vidas. Esse era o nosso clube de leitura de hoje. Até o próximo aí, se Deus quiser, onde a gente vai estar lendo o último capítulo de Joel. E vamos concluir o nosso primeiro livro aí do nosso clube de leitura da Bíblia. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei que horário tu está assistindo essa gravação. Fique na paz.